Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 21h30 para enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Pois é, galera, Botafogo, Atlético Mineiro, mas estamos no dia 20 de novembro. A final da Libertadores será daqui a 10 dias, 30 de novembro de 2024, no estádio mais monumental em Buenos Aires. O jogo de hoje é válido pelo Brasileirão. Faltam 5 rodadas para o término do campeonato. 3 delas vão ser disputadas antes da grande decisão. O Botafogo enfrenta hoje o Galo, no sábado no Newton Santos o Vitória e na terça da semana que vem o Fogão vai ao Allianz Parque pegar o Palmeiras. Foco total na competição nacional. O Glorioso teve vários jogadores envolvidos em jogos de seleções, a data FIFA que terminou ontem, e o técnico Arthur Jorge vai precisar mudar alguns aspectos no time, pensando em escalação e até um detalhe ou outro no modelo de jogo, mas nada que possa atrapalhar muito o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. O Atlético Mineiro, galera, não vem vivendo um grande momento e também terá alguns desfalques importantes para a partida de hoje. Lembrando que o Galo vai jogar no Independência sem público por conta das confusões na final da Copa do Brasil recentemente na Arena MRV. E o Milito vem trabalhando eventualmente num 3-4-3, variando para um 3-4-1-2, prendendo um dos laterais como um zagueiro, fazendo linha de 5 em alguns momentos, mas o Atlético Mineiro vem dando espaços. E como o Galo vem jogando direto, o Milito está com pouco tempo para fazer correções. Vamos ver como o Atlético Mineiro vai se comportar hoje. Eles estão levando essa partida de maneira muito séria. O Botafogo não pode subestimar o adversário, não pode subestimar a rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que às 18 horas em Salvador, o Palmeiras enfrenta o Bahia, o Botafogo é o líder com 68 pontos, o Palmeiras tem 64, Fortaleza é o terceiro com 63, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã na sexta-feira. Voltando ao jogo de hoje, então, contra o Atlético Mineiro, que deverá ter alguns desfalques. Sinceramente, acho muito difícil perceber antes da partida o que o Milito vai tentar preparar para um jogo tão específico para eles. Um jogo contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, que vive um momento muito melhor e que daqui a 10 dias vai disputar a final da Libertadores contra o próprio Atlético Mineiro. Só que o Milito vinha trabalhando com um lateral mais preso, como eu já disse, então ele pode colocar o Saravia como um zagueiro pelo lado direito, ao lado do Batalha e do Lianco, e fazer uma linha de 4 no meio-campo, com o Scarpa como ala pela direita, por dentro o Otávio ao lado do Fausto Vera, e na esquerda, como um ala também, o menino Rubens. Trabalhando num 3-4-1-2, ele pode colocar o Bernard como um meia para fazer as conexões com a zona ofensiva e o Paulinho e o Hulk mais adiantados. Dessa forma, galera, o Botafogo tem que ter muito cuidado com o Scarpa cruzando essa bola fechada, com o Scarpa cortando para dentro e finalizando. Tem muita qualidade na batida da bola. Também bola aérea ofensiva do Atlético Mineiro, bola parada na zona ofensiva do Atlético Mineiro. O Bernard ainda não mostrou o futebol que pode com a camisa do Galo nesse retorno, mas é um jogador de qualidade, tem que ser bem vigiado. E Hulk e Paulinho se entendem muito bem como dupla, se procuram em campo, jogam curto. O Paulinho consegue levantar a cabeça e observar a ultrapassagem do Hulk, então o Botafogo tem que controlar bem essas individualidades que acabam se procurando e formando, até de forma instintiva, um jogo coletivo na zona ofensiva do Atlético Mineiro. Não deu certo em várias partidas recentes, mas a qualidade continua lá. O Botafogo precisa marcar muito forte para que nada dê certo no ataque do Galo, o que pode acontecer também. O Bernard ficar no banco, com o Paulinho trabalhando como o meia, e o Daverson jogando ao lado do Hulk. E o Daverson é um jogador competente, finaliza bem, muito bom cabeceador. O Atlético Mineiro vem jogando muito também com bolas longas. Então buscam essa ultrapassagem em velocidade nos espaços, numa bola direta, por exemplo, para o Paulinho, entre 2 zagueiros ou entre um zagueiro e um lateral, aquela bola no funil. Ou então buscam essa bola também para que o Daverson possa raspar e alguém
correr às costas da defesa adversária para que o Hulk consiga raspar e alguém também corra às costas da defesa, ou até mesmo para o Hulk segurar essa bola no corpo, esperando a aproximação de jogadores como Scarpa, Daverson, Paulinho, ou se for o Bernard em campo também. O Atlético Mineiro, por mais que não viva um bom momento, tem qualidade, só que vem dando muito espaço, galera. E daqui a pouco eu falo sobre possíveis escalações para o Glorioso. O Botafogo que começa num 4-2-3-1, mas vai mexendo durante o jogo, faz saída de 3 com o Gregori muitas vezes entre os zagueiros, ou então o Gregori pelo lado direito, um zagueiro centralizado e o Barbosa pelo lado esquerdo, o Marlon Freitas um pouco mais adiantado e muita troca de posições na zona ofensiva, um lateral espetando um pouco mais em direção à linha de fundo, outro segurando um pouco, mas os dois bem abertos, com os pontas vindo para dentro. O Botafogo tem muitas movimentações, quando é o Igor Jesus, muito ataque à última linha, quando é o Tiquinho Soares, buscando fazer um pouco mais o pivô, saindo um pouco mais da área para trabalhar também na criação. O Botafogo consegue variar muito na zona ofensiva. O Glorioso deve ter John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos, que retornou antes do fim da data FIFA da seleção de Angola. Parabéns, Bastos, e obrigado por isso. Alexander Barbosa e o Alex Telles, que foi convocado para o lugar do Arana para a segunda partida da seleção brasileira na data FIFA que acabou ontem, mas não entrou em campo. Então, de Salvador para Belo Horizonte, menos de 2 horas de voo, creio que o Alex Telles seja titular hoje do Fogão. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregori, Marlon Freitas, agora vem a zona ofensiva. O Luiz Henrique jogou mais ou menos 35 minutos ontem. O Almada não jogou pela Argentina nem na partida anterior, nem na partida de ontem. Creio que possa vir a ser titular. O Botafogo teve o Savarino jogando pela Venezuela o tempo inteiro contra o Brasil, dando assistência, e ontem o jogador atuou mais 70 minutos pela Venezuela, fez um gol na derrota para o Chile e dificilmente atuará hoje. Eu não conto com o Savarino para a partida de hoje. O Igor Jesus foi titular nas 2 partidas da seleção brasileira e olha que situação, hein? Os jogadores não procuram o Igor Jesus, ainda cabeceou uma bola no final do primeiro tempo, levando perigo no empate por 1-1 com o Uruguai, mas ninguém toca a bola para o centroavante do Botafogo. Em vários momentos, ele esteve bem marcado. O Uruguai fez linha de 5, marcou muito bem, só que de vez em quando ele escapava como escapa no Botafogo. E no Botafogo ele recebe esse passe com qualidade. Na seleção brasileira ele não recebeu. O Savinho, podendo deixar o Igor Jesus sozinho para fazer o gol, preferiu finalizar todo torto. A bola não chegava. Depois o Dorival bagunçou o time todo, o Luiz Henrique entrou como centroavante. Quando caiu pelo lado direito, 2 vezes criou 2 jogadas, mas entrou como centroavante. O time terminando a partida com praticamente 5 pontas. Que confusão! Pois bem, não conto com o Savarino e Igor Jesus para hoje, galera. O Luiz Henrique não correu tanto ontem pelo que eu vi. Vamos supor que seja titular, depois a gente faz a troca. O Botafogo pode ter os 4 defensores que falei, os 2 volantes titulares, Luiz Henrique, Júnior Santos como segundo atacante, com o Tiquinho Soares e o Almada. Assim, o Glorioso pode explorar um espaço deixado entre o meio-campo e a defesa do Galo. Nesse 3-4-1-2, o Galo dá muito espaço na intermediária. Se tivéssemos Savarino e Almada, eles trabalhariam muito, ou poderiam trabalhar muito, ali entre linhas, conseguindo construções importantes, buscando espaços para o Igor Jesus atacar o espaço, finalizar, ou então para o Alex Telles passar e cruzar, buscando o Igor Jesus ou alguém que pudesse chegar também. O Savarino e a Almada poderiam buscar as finalizações da intermediária. No primeiro turno, o Luiz Henrique fez um golaço da intermediária no espaço dado também pela defesa do Atlético Mineiro. Então o Botafogo, nesse espaço entre os últimos defensores e o meio-campo, poderia criar com a Almada e o Savarino. Sem o Savarino, se o Júnior Santos jogar como um segundo atacante, ele pode atacar esse espaço com força e velocidade. Um Botafogo até um pouco mais vertical, eventualmente o Tiquinho Soares atraindo a atenção de 1 ou 2 marcadores para o Júnior Santos entrar realmente com muita força, explorando o espaço deixado pelo Galo entre defesa e linha de meio. Ali ele pode ter o que ele gosta, espaço para correr para frente,
e mesmo que tenha alguém para bater de frente com ele, o Tiquinho pode atrair a marcação, o Almada também, o Luiz Henrique também, e o Júnior Santos pode funcionar bem dessa maneira. Se o técnico Arthur Jorge quiser utilizar o Júnior Santos como nunca utilizou no Botafogo, só em alguns momentos o Júnior jogou como ponta dentro de partidas, nunca foi escalado como um ponta pelo Arthur Jorge, sempre como um segundo atacante ou como um centroavante. Aí o técnico pode deixar o Luiz Henrique descansando para talvez entrar na segunda etapa e colocar o Júnior Santos na direita, com o Eduardo por dentro, o Almada na esquerda e o Tiquinho Soares como centroavante. É um time de qualidade, o Eduardo só não vem jogando tão bem depois da lesão. Talvez com mais tempo de treinamento, mais tempo de descanso, ele consiga colocar em prática o futebol que tem, porque joga muita bola, assim como o Tiquinho também pode conseguir colocar em prática. E o Atlético Mineiro vinha dando um espaço que é muito utilizado pelo Eduardo. Não sei se contra o Botafogo eles conseguirão corrigir isso. Se o Atlético Mineiro der esse espaço com o Eduardo por dentro, Júnior Santos vindo da direita para dentro, porque com a dinâmica de trabalho do Arthur Jorge ele aprendeu a fazer isso também, o Botafogo pode ter aproximações importantes, o Tiquinho, Júnior Santos e Eduardo se conhecem, o Almada também é muito inteligente, o Botafogo também pode ter o Matheus Martins na ponta direita, com o Júnior Santos por dentro, o Tiquinho e o Almada na esquerda. Temos condições e podemos criar dessa forma. Matheus Martins na esquerda, Almada por dentro, o Júnior Santos na direita e o Tiquinho como centroavante. De todas as maneiras, o Botafogo tem como explorar o espaço entre linhas do Atlético Mineiro e tem como forçar também pelos lados do campo, porque o Atlético tem um Scarpa muitas vezes como ala, não consegue acompanhar da melhor maneira na marcação e os jogadores da frente não estão marcando da maneira mais adequada. Então acaba se criando um peso muito grande no setor da bola. Se o Botafogo variar bem o jogo, explorar velocidade com o Júnior Santos pela direita, ou com o Matheus Martins, ou pelo lado esquerdo com o Matheus Martins, ou com o Alex Telles e o Almada vindo para dentro, ou com o Cuiabá em algum momento e o Almada vindo para dentro, poderíamos chegar à linha de fundo em condições para que possamos fazer cruzamentos para a área, ou então essa bola de retorno para alguém chegar finalizando de frente também com qualidade. Eu estou falando sobre o que vi nos últimos jogos do Atlético Mineiro. Espero que o Milito não tenha conseguido corrigir tudo nos últimos dias e o Botafogo que faça um grande trabalho e vença em Belo Horizonte na busca pelo título brasileiro. Beleza, galera? Seguinte, daqui a pouco tem a gravação do programa Pauta. Meu amigo Vitor e eu vamos falar mais sobre o jogo do Glorioso. Deveremos falar um pouco também sobre seleção brasileira, atuações dos jogadores do Botafogo. E tem a live pré-jogo Redação do Bandeira especial ao vivo, provavelmente às 15 horas e 30 minutos. Estamos juntos, saudações alvinegras. Aquele abraço, valeu, fui, fogo!